Olá, caros alunos, sejam bem-vindos então ao nossos encontros semanais para falar hoje justamente a vocês das áreas das humanidades, ou seja, vocês dos cursos de Teologia Interconfessional, vocês dos cursos de Teologia Católica, licenciatura em Ciências da própria religião em si, o bacharelado e a própria licenciatura, tanto em Sociologia e o bacharelado também em Filosofia. E é a vocês hoje, dos cursos de Humanidades, que eu falo do nosso último portfólio agora do ano de 2022. Então, pensando nesse portfólio, que é uma prática, um produto educacional que vocês vão ter então que desenvolver, e entregar esse produto para a própria Uninter e demonstrando a sua contribuição para a própria comunidade, vocês dos cursos das humanidades. Então, como nós podemos contribuir para a área em si, diante dos cursos que nós escolhemos fazer? E aí vem a pergunta muito comum dos alunos, mas professor, o que é o portfólio? Nada mais é do que uma prática. Podemos pensar como uma atividade prática do seu curso em si, que envolve justamente esse pensamento desde o global, o pensamento mais geral para uma atuação mais local em si, ou seja, uma atuação mais do seu locus regional, uma atuação mais da sua área mais então específica. E quando nós pensamos então no portfólio, além de pensarmos nos fundamentos, a pensarmos então naquilo que são os fatos em si, as aprendizagens que nós temos que desenvolver a partir delas, e esses aprendizados vão nos levar realmente a atuar, realmente, tanto como professores na área da licenciatura, como também como especialistas na área do bacharelado, em nossa região, e entendermos que esse nosso portfólio ele tem como prática agora, principalmente como nós falamos em outros portfólios, a atuação nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, nas ODS, então, número 10, pensarmos justamente na redução das desigualdades. Então, como nós podemos pensar na redução das desigualdades, como podemos pensar nessa contribuição que a própria ODS ela vem dar, em todos os nossos portfólios tivemos alguns momentos, algum tipo de ODS específica, ou ODS número 3, ou ODS número 7, agora a ODS, então, número 10, falando justamente dessa redução, então, das desigualdades. E quando falamos nelas, pensamos justamente naquilo que esse portfólio ele possa também nos contribuir, principalmente vocês alunos. Pensamos que esse portfólio compreende 40% da nossa nota. Então não dá para deixar para fazer somente as nossas provas, fazer somente os nossos trabalhos, porque os nossos portfólios eles têm um peso muito significativo então na nossa nota. Lembrando, aluno, por mais que você esteja fazendo um curso à distância, não significa que temos que estar tão distantes assim. Converse com seus amigos no grupo do WhatsApp, demonstre o seu interesse. Olá, companheiros, se alguém quiser fazer o trabalho em grupo, pode me chamar no privado. E aí, desenvolvendo também esse trabalho prático, lembrando até 4 integrantes então. Esse portfólio já está aberto para vocês. Ele ficará até o final do mês de janeiro para vocês postarem, então fiquem bastante atentos às datas em si para vocês postarem o seu trabalho. E tem como foco, principalmente, como objetivo de aprendizado dessa atividade prática, fechar essa chave, como nós sempre citamos, os conhecimentos, a partir dessa compreensão da história em si, daquilo que vocês estão desenvolvendo, as habilidades que nós vamos adquirindo, essa relação dos conhecimentos históricos com as ações então que vamos estar realizando, assim como também as próprias atitudes, ou seja, esse reconhecimento de princípios, esse reconhecimento de ações, de valores de inclusão social principalmente, os valores, como nós citamos aqui,
tem essa questão da valorização da equidade, que é um termo tão presente na própria Base Nacional Curricular Comum, em diretrizes curriculares, até mesmo municipais, quando vão regir a própria educação básica, vão falar bastante sobre essas questões da valorização da própria equidade, principalmente quando pensamos numa sociedade mais livre, mais justa e principalmente então solidária. E também as emoções, quando nós pensamos nesse desenvolvimento de sentimentos de pertencimento, né, sobre essas causas que envolvem a própria inclusão social. Mas quando nós pensamos no grande banner, né, o grande guarda-chuva que vai envolver, a grande temática que vai envolver o nosso portfólio, então, é essa que nós citamos no começo, a redução das desigualdades. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, a ODS número 10, mirando então a agenda de 2030 e principalmente quando nós temos ali o item 10.2, ou seja, que até 2030 empoderar, pensamos em promover a inclusão social, econômica, política de todos, independentemente da idade, independentemente do gênero, da própria deficiência, da raça, da sua etnia, da sua origem, né, da sua religião ou mesmo a sua condição socioeconômica que possa realmente implicar em alguma situação então específica. Então esse subitem da ODS número 10, ou seja, a ODS 10.2, fazer esse processo de empoderamento. E pensando nesse empoderamento, nós temos então como produção, depois de toda essa nossa contextualização, temos que então pensar como produção, fazer leitura do referencial teórico indicado. Ou seja, nós temos lá um referencial teórico muito rico para ser contextualizado e aí traga a vocês uma certa curiosidade quando vocês forem elaborar o seu texto jornalístico. E aí realmente chama a sua atenção. Você sabia? Pensamos, por exemplo, num grupo de amigos que estavam então conversando sobre a sociedade contemporânea. Eles estavam dialogando sobre os avanços científicos, os avanços tecnológicos, mas também eles estavam apontando para as grandes desigualdades existentes, tanto no Brasil como também no mundo. E aí temos uma personagem que entra na história, Luciana. Luciana lembrou que nos últimos anos a insegurança alimentar existente no Brasil e no mundo, ela cresceu então de maneira muito acentuada entre a população brasileira e da mesma forma que ainda há muita resistência às políticas de inclusão. E com isso, quando pensamos nas próprias desigualdades que se manifestam por diferentes motivos, dentre eles, como nós citamos, de gênero, desigualdades de raça, etnia, deficiência, nacionalidade, enfim, tantas manifestações dessas desigualdades, onde neste momento, né, dessa conversa entre Luciana, um dos seus amigos, Adalberto, é um outro personagem que agora entra nessa história, disse que não compreendia porque existe a necessidade de desenvolver ações inclusivas, uma vez que no Brasil a Constituição ela garante que todos são iguais e busca construir uma sociedade livre, justa e solidária. E esse personagem, Adalberto, continua afirmando que todos têm oportunidades iguais. Um outro personagem entra na história agora, que é Rafael, onde ele interpreta esse argumento do seu amigo Adalberto, atentando mesmo para a própria necessidade de estudarem sobre as diferentes formas de desigualdades existentes no Brasil, pois ainda que haja, do ponto de vista constitucional, a valorização da própria igualdade em si, não significa que na realidade os direitos sejam então com isso garantidos. E ainda, esse personagem, Rafael, ele reforça a necessidade de buscar pesquisas quantitativas e também, claro, pesquisas qualitativas de órgãos e instituições de pesquisas públicas ou mesmo privadas que possam conhecer melhor como funciona a própria estrutura da sociedade brasileira. E por fim ainda salienta na própria necessidade de saber das próprias diferentes ações
que são realizadas por órgãos públicos, né, ou mesmo a própria sociedade civil em si, que permite esse empoderamento ou a própria inclusão. Então, nesses grupos, né, que estão mais excluídos e grupos que, de certa forma, estão mais vulneráveis em nossa sociedade. Esse outro personagem, o Adalberto, que nós citamos lá anteriormente, percebendo, então, essas discussões, né, que são muito, um tanto quanto profundas, de certa forma, né, do que é visto na vida cotidiana, então, concordou então em estudar sobre esse assunto com os amigos e propôs, de certa forma, uma vez ao mês que se reunissem, então, para discutir textos previamente selecionados. E ainda sugeriu que no final de cada reunião, fizessem uma certa confraternização, até para dar um toque de leveza, né, àquele ambiente então de estudos acadêmicos, aquele ambiente tão cognitivista. Todos esses amigos eles concordaram então com a proposta e decidiram então começar os estudos da própria ODS, então número 10, que foi onde fala, como nós citamos, dessa redução das próprias desigualdades. E posteriormente, né, seguiram com as pesquisas e discussões sobre o que é empoderamento, o que é inclusão social, além de buscar dados, né, em institutos, com o próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os dados, citaram realmente trazendo à mesa redonda, né, essas discussões sobre o que o IBGE traz, né, e o próprio IPEA, esse Instituto de Pesquisa, né, Econômica Aplicada, o IPEA, sobre as diferentes formas de desigualdades existentes, então, na própria sociedade brasileira. Então, esses, né, personagens, então, tiveram essa contextualização quando nós pensamos numa leitura contextualizada, trazendo esses personagens e esta grande temática. E a partir dessa contextualização do que esses personagens nos trazem, eu levanto também a necessidade da própria leitura que nós temos ali sobre empoderamento, né? Algumas leituras sobre as questões voltadas ao próprio, na perspectiva feminista, esse empoderamento, outros textos falando realmente sobre o Brasil como ele cria desenhos em libras em si, e outros trabalhos que valem a pena, que todos esses dados também estarão descritos aqui na descrição então desse vídeo para que vocês possam então ter a consulta. E aí agora, mãos à obra, né? Vamos colocar a mão na massa. Afinal de contas, professor, o que temos que entregar no nosso ambiente virtual de aprendizagem? Então, a primeira etapa, né, o primeiro passo que você vai fazer é somente realizar uma pesquisa sobre essas ODS número 10, usando como referências aquilo que nós temos aqui na descrição, aquilo que vocês também já têm lá em materiais complementares do seu ambiente virtual, e realizar então essa pesquisa sobre o ODS 10, em especial, como nós citamos, sobre a meta 10.2. Você vai se atentar que no Brasil houve então um ajuste nessa respectiva meta e, portanto, também consultar o conteúdo, né, disponibilizado pelo próprio IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, indicado no próprio referencial teórico, e buscar com isso identificar e definir alguns conceitos, como empoderamento, inclusão social, e lembrar de citar conforme as normas acadêmicas, ou seja, enquadramento justificado, tamanho de letra Arial, né, por exemplo, tamanho 12, espaçamento entre as linhas de 1,5, então todos esses dados ali conforme as normas acadêmicas. Então essa é uma primeira etapa, ou seja, né, buscar identificar e definir esses conceitos. Você vai definir conceitos sobre o que é empoderamento, né, e o que é inclusão social. Escreva lá o que é para você, né, segundo esses dados, o que é empoderamento e o que é inclusão social. Essa é uma primeira etapa. Uma segunda etapa, então, agora é a produção, ou seja, você vai identificar e compreender o que são, então, empoderamento, né, e já descrever o que é inclusão social. E para esse momento você vai fazer então uma pesquisa
identificar as diferentes expressões das desigualdades existentes no Brasil, se atentando sempre à meta 10.2, indicando a existência dessas desigualdades em função da idade, em função do gênero, em função da raça, da nacionalidade, da religião, enfim, condições socioeconômicas que possam, identificar esse processo de desigualdade. Essa, então, é uma segunda etapa. Uma terceira etapa é a partir dessas pesquisas, então, que você desenvolveu, você vai, então, obter algum entendimento de forma acadêmica sobre as desigualdades no Brasil e no mundo. Então você vai se atentar, de forma acadêmica sobre esses tipos de desigualdades que acontecem aqui dentro do nosso país e também que possam ocorrer lá fora. E dessa forma você vai escolher uma expressão de desigualdade que você identificou e buscar então em algumas informações sobre esta expressão em seu bairro, em sua região, em sua cidade, ou seja, aquilo que nós sempre pensamos. Você vai ter o entendimento global para uma atuação mais local. E aí chama a sua atenção. Utilizar dados e informações produzidos por órgãos, produzidos por institutos de pesquisas reconhecidas no próprio universo acadêmico, por conterem, então, algumas metodologias em sua pesquisa em si, que possa garantir o próprio valor científico do conhecimento, o próprio empoderamento a legitimidade daquele conhecimento, no próprio campo acadêmico. E essa é uma terceira etapa. Uma quarta e última etapa, então, agora, por fim, você vai então identificar uma forma de desigualdade na sua região e destacar uma ação, seja essa ação pública ou da própria sociedade civil, que vai almejar superar a tal desigualdade e proporcionar esse empoderamento, proporcionar essa inclusão, então, aí social. Lembrando, você vai fazer uma elaboração de uma produção escrita. O grande produto é esse. Você vai fazer uma elaboração escrita com todos os dados que você coletou, você vai produzir então um material informativo no formato de texto jornalístico. Lembrando que você já tem no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, um modelo para você simplesmente já está em Word, para você só preencher então aquelas devidas lacunas. E o modelo de documento então já está disponibilizado. Idealizar que tal conteúdo então informativo será apresentado no jornal, o mesmo da sua comunidade, contendo todas essas informações que você pesquisou e essas 4 etapas descritas que nós então citamos. Lembrando que esse texto jornalístico deve tratar então da meta 10.2, focando a agenda de 2030, os conceitos de empoderamento e ou inclusão, escrevendo de forma de desigualdades, como essas ações sociais podem ser transformadoras na sua região. Esse texto jornalístico deve ter, então, no máximo 3 páginas e, no mínimo, 2 páginas. Esses critérios são muito importantes de ser seguidos. Não sem muitos devaneios no seu texto, mas também não seja muito prolixo, então, nas palavras. Mínimo 2, no máximo 3 páginas. A capacidade de síntese também é uma grande habilidade acadêmica para você. E também chamar a sua atenção. Cuidado se você utilizar imagens, tenha certeza de que possui autorização ou é de domínio público dessas imagens. A sua apresentação, após você postar, você vai lá em link 2, você vai agendar a sua apresentação, lembrando que será uma gravação no ambiente virtual de aprendizagem, não vai ter ninguém lá em telas compartilhadas, tá? Coloque os e-mails ou do seu orientador, ou dos seus alunos, ou dos acadêmicos do seu curso, ou dos seus familiares, que possam ser então os seus espectadores na hora de você fazer a sua apresentação, que vale 10% da sua nota. Lembrando que 30% referente à produção daquilo que você enviou lá no ícone de trabalho, isso a sua produção. E 10% então é a sua apresentação, onde você vai falar como foi o processo metodológico, o passo a passo de construção dos dados, aquilo que você então identificou, como você elaborou, qual foi a sua experiência positiva ou negativa de fazer esses devidos levantamentos. Joia? Então esse é um apanhado geral
do seu portfólio agora da área de humanidades. Lembrando vocês, ciência da religião, filosofia, sociologia, teologia, que fazem parte desse grande guarda-chuva chamada área de humanidades. Já, senhores, agradeço a vocês aqui hoje, presentes com a gente aqui no próprio ambiente, aqui no próprio meeting, vocês aqui no próprio Instagram e vocês aqui então no próprio YouTube. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!